Olá, pessoal! Agora vamos para mais uma aula com a Pro Miriam. Lembrando só um pouquinho sobre a aula passada, nós falamos sobre termos essenciais da oração. O que é preciso para uma oração existir. Por exemplo, trabalhamos a semana passada, sujeito e predicado. Hoje eu vou estar falando mais um pouquinho sobre esse assunto. Termos essenciais da oração e podem se encontrar nas seguintes ordens: ordem direta e ordem indireta. Vamos observar o seguinte, que o sujeito e o predicado, eles podem vir invertidos, né? O contrário dentro de uma oração. Vamos estar analisando. Aqui, lembrando, termos essenciais da oração. Estudamos a aula passada, sujeito e predicado. Para quem perdeu, vamos lá. O que é o sujeito? É o termo sobre o qual se diz alguma coisa. De quem eu estou falando? Ele é o sujeito. E predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Toda oração, é claro que tem que ter verbo. Então, o predicado começa com o verbo e tudo depois dele, né? Tudo que eu estou falando sobre o sujeito. Agora, vamos ao assunto de hoje. Vamos analisar a estrutura da oração? Ordem direta. Primeiro deve ser, coloquei a sigla aqui. E é muito bom lembrar essa sigla aí na hora que for classificar. Em ordem direta ou indireta. Ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o complemento do verbo. Sujeito, verbo e complemento. Essa é uma ordem direta. Exemplo. Os alunos estudaram ciências pela manhã. Quem foi que estudou pela manhã? Os alunos. O que eu observo? Primeiramente eu tenho o sujeito, depois o verbo e depois o complemento do verbo. Então deixei aqui destacado o sujeito, ordem direta. Por quê? Primeiro o sujeito, ordem direta. Ordem direta também é chamada de ordem inversa. Quer dizer o quê? Contrária. Exemplo, pela manhã estudaram ciências. Quem foi que estudou pela manhã? Quem foi que estudou ciências? Os alunos. Observem, na ordem direta, primeiro eu coloquei o sujeito. Na ordem direta, primeiro veio o predicado e depois o sujeito. Atenção! A ordem direta é a mais aconselhável. Por quê? Porque você começa logo dizendo de quem se trata o assunto, de quem você está se referindo. A forma indireta não é que ela é errada, mas ela pode lhe confundir. E outra coisa, a forma indireta é mais utilizada em poemas. O eu lírico, o poeta, que usa bastante. Agora vamos classificar? Vamos lá. Aí pense um pouquinho antes para ver se a minha resposta vai ser igual a de vocês. A letra A. Amigável, amigáveis, alegres. Estão meus amigos da escola. Quem são amáveis? Quem é que estão alegres? Ok? Aí eu encontro lá adiante a resposta. Meus amigos da escola. Este aí eu classifico como ordem direta ou indireta? Indireta, não é? Porque vocês observem que primeiro veio as características, está se referindo ao predicado e depois o sujeito. Vamos à letra B. Os meus amigos amáveis, alegres, estão na escola. Ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o seu complemento. Os motoristas fizeram greve. Ordem direta. Primeiro o sujeito, de quem estou falando, dos motoristas, o verbo e o seu complemento. Estão na estante os belos livros. Quem estão na estante? Os belos livros. Eu estou falando dos belos livros. Então o sujeito está depois do predicado. Ordem direta. A letra B. A letra E. As borboletas, as joaninhas e os pássaros deixaram o jardim encantador. Ordem direta. Eu estou falando das borboletas, das joaninhas e os pássaros.
Ok? Entenderam? Assistam várias vezes e estejam fazendo a tarefa. Beijo!